Vamos concluir aqui no livro de Atos. Atos dos Apóstolos. Vocês estão lendo Atos dos Apóstolos. Atos do Senhor Jesus Cristo na vida dos apóstolos pelo Espírito Santo. Achei lindo essa colocação. Eu falei, eu vou aderir a essa colocação, é linda mesmo. É o Senhor Jesus Cristo fazendo, continuando fazendo, pelo Espírito Santo na vida de pessoas. Aqueles apóstolos, irmãos, vocês acham que eles eram super cristãos? Que não pecavam? Que não tinham diferenças com os outros? Às vezes nós cobramos uns dos outros, você tem que ser. Claro que advertência, chamando a nossa atenção. Mas irmãos, Paulo rachou o pau com Barnabé. Tanto que eles não conseguiam mais andar junto, cada um separou. Você acha que foi uma discussãozinha amena? Barnabé queria levar o seu primo Marcos para a caminhada com o Senhor. Paulo disse, comigo não. E nós já pegamos ele uma vez para andar com a gente, ele amou o mundo e deixou a gente. Não quero mais ele. Não! Você acha que Paulo falou assim, Barnabézinho do Senhor Jesus? Você acha que ele falou assim, Paulo? Olha a história de Paulo, como ele era. Ele só disse, Barnabé, não. Passaram alguns anos, chame Marcos. Agora sim. O livro de Marcos, é esse Marcos que escreveu. Mas quem discipulava Marcos? Pedro. O apóstolo Pedro que discipulava Marcos. E fez esse Marcos, bênção que é esse Marcos. Sabe o que Marcos escreveu na Bíblia? O livro de Marcos que nós lemos aí, sabe que Marcos escreveu? Foi usado pelo Espírito Santo para revelar Jesus Cristo como o servo. Olha que tarefa maravilhosa. Falar sobre o serviço, sobre o servir, daquele rei que Mateus diz que Jesus Cristo, ele era o rei. Esse rei que serve eu e você como é um servo que nos serve como verdadeiro rei. E ele é o rei dos reis, Senhor dos senhores, que desce e serve. Quem? Judas Iscariotes. É mole? Pedro queria traí-lo. Judas queria vendê-lo por preço de menina escrava, que quase não era considerada sem valor. Quanto valia Jesus Cristo para Judas Iscariotes? Quanto vale Jesus Cristo para você? Para mim e para você. Nós fomos comprados por preço. E quanto ele vale para mim e para você? Você pode falar, nossa vida diária vai dizer quanto Jesus Cristo vale para nós. Quanto ele vale para mim e para você? Eu vou tacar pedra em Judas Iscariotes? Eu vou falar mal de Pedro, que o negou? Às vezes numa fila de banco a gente nega o Senhor Jesus Cristo, vê uma pessoa desesperada na nossa frente, é só lançar um texto, a gente não fala, nega que é cristão. É agente 007. Ninguém pode descobrir que a gente é agente secreto. Tem que ser secreto.
Nós vamos falar de Pedro? Nós vamos falar de Judas? Amados, ele ressuscitou para nos dar uma nova vida, e essa nova vida junta ele vivendo em nós como a nossa nova vida, mas essa nova vida é crescente em nós. Nós citamos algumas situações de cristão que nós podemos estar errados, mas ele vai tratando de cada um de nós, nos levando a arrependimento, e não repetição, sim, arrependimento. Volta, recomeça. Recomeço é com o Senhor Jesus mesmo. A restauração é com o Senhor Jesus mesmo. Renovar a vida é com Ele mesmo. Atos 2, 22 a 36, e nós vamos terminar aqui. Varões israelitas. Quem fala? Pedro. Varões israelitas. Pedro levanta e fala. Quem era esse Pedro? Pescador, grosso, estúpido, ignorante. Quando o Senhor estava controlando, falando com Pedro, Pedro lá no Getsêmani pega uma espada e corta a cabeça, eu ia falar. É porque alguns já falaram, ele mirou na cabeça, mas a pontaria dele, à noite ainda, só acertou a orelha do soldado Malco. Mas o Senhor Jesus Cristo guarda a espada e deu uma recomendação ali para Pedro, que ele poderia ser ferido com a mesma espada que ele estava ferindo. Não era para fazer dessa forma. Chamou a atenção de Pedro ali. Mas a Bíblia diz que o Senhor amou todos eles até o fim. Sabe esse até o fim? Até a morte e ressurreição. Até o fim. Até quando ele pôde ter intimidade com eles. Jesus amou a todos. Jesus amou a Judas. Quando Judas veio para dar combinado, a senha é, quando eu chegar lá naqueles caras, porque você não vai ver ele diferente, ele não veste diferente, ele não é aquele cara, o principal lá, que você vai chegar, quem não conhece, vai falar, é aquele lá pela roupa dele, pela aparência dele, não, vocês não vão saber, aquele que eu der um beijo. Quando Judas foi chegar e dar um beijo no Senhor Jesus, o Senhor Jesus Cristo disse, amigo, amigo, cara. E a gente dizer, Senhor, eu quero ser parecido contigo. Eu quero ser parecido contigo. Eu preciso ser parecido com o Senhor. Amigo. Aí o Senhor continuou lá conversando com ele, que ele cumprisse o que ele veio fazer. Jesus amou Judas Iscariotes. Jesus amou a Pedro. Pedro todo quebrado lá. Tu me amas, Pedro? Aquelas 3. Tu me amas com amor incondicional, Pedro? Pedro responde, tu sabes que eu te amo com amor filéu, de amigo. Eu não tenho condições para amar com amor incondicional. É só dar uma olhadinha uns dias aí o que eu fiz contigo. Eu disse que eu te amava e ia até a morte contigo. Me ser preso, até a morte contigo. Eu prometi para o Senhor, olha o que eu fiz. Eu te neguei 3 vezes. Aí o Senhor, depois que passou tudo isso, o Senhor pergunta para Pedro, tu me amas, Pedro? Tu me amas com amor ágape, o amor incondicional, o amor divino? Pedro responde, tu sabes, Senhor, que eu posso só te amar com amor filéu, amor de amigo. Não passa disso. O Senhor pergunta de novo, Pedro, tu me amas com amor incondicional? Aí Pedro responde, tu sabes que eu te amo com amor filéu, amor de amigo. Aí o Senhor Jesus Cristo, pela 3ª vez, Pedro, tu me amas com amor filéu?
O que me ensina? Jesus desce na nossa condição. Jesus desce. É fantástico o Evangelho. Jesus desce e pergunta a Pedro: tu me amas com amor filial? Pedro responde: tu sabes que eu só posso te amar com amor filial. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo esse entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos, ao qual, porém, o Pai, Deus, o Pai, ressuscitou. Quem? O Filho, Jesus, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. E assim vai embora. Versículo 36. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus, doce nome, acima de todo nome, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor. Esteja absolutamente certo, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, o Pai, Deus, o Pai, o fez Senhor e Cristo, ungido, missão cumprida, estritamente cumprida, do jeito que foi determinado pelo Pai antes da fundação do mundo. Completou a obra. E o fruto da obra dele você percebe na sua vida. Todos aqueles que nasceram de novo, eles sabem dizer o resultado desta obra perfeita, desse Deus perfeito, desse Cordeiro perfeito, que foi morto, mas vive pelos séculos dos séculos. Amém. Pai celestial, que estas tuas palavras possam ser traduzidas em vida para cada um de nós, em realidade espiritual para cada um de nós, verdade aqui dentro, para que o nosso dia a dia seja conforme a vida desse que vive em nós, porque resolveu habitar em nós, tirar nós de nós, para que o Senhor pudesse ser vida no Filho, dentro dos filhos, para a glória e plano do Senhor mesmo. Em nome de Jesus, a graça do Senhor Jesus Cristo, aquele que venceu, aquele que morreu, nos fez morrer, aquele que ressuscitou, nos fez ressuscitar, e agora subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai, na majestade, nas alturas, e intercede por todos aqueles que Ele mesmo salvou, tornou nosso intercessor,
suficiente. Não necessitamos de nenhum outro. Possa operar